Educação escolar indígena. Você sabe qual a diferença entre educação indígena e educação escolar indígena? Então, tem uma grande diferença. A educação indígena acontece no dia a dia, pela presença dos ensinamentos dos mais velhos da tribo, e até mesmo pelos mitos. Já a educação escolar indígena é a educação que ocorre em uma sala de aula. No meio que nos encontramos, muitas pessoas não sabem que há uma diferença entre esses dois conceitos, confundindo-se. Mas então, o que realmente é uma escola indígena, não é mesmo? Pois bem, a escola indígena é uma escola que reflete o modo de vida, a concepção cultural e política de cada povo. Além disso, engloba uma diferenciada formação, com o uso de materiais didáticos específicos e com a utilização de diversas línguas. Isto é, uma escola bilíngue e intercultural, promovendo conquistas indígenas e uma efetivação da sua cidadania. E para que realmente acontecesse a utilização das suas línguas maternas e seus próprios processos de aprendizados, foi instalado na Constituição de 1988 o artigo número 210, que assegura esses direitos. Para mostrar efetivamente o processo de educação indígena, podemos observar na seguinte linha do tempo. Durante a década de 1930, o militar Cândido Manano da Silva Rondon criou o SPI-LTN, posteriormente chamado apenas de SPI, o Serviço de Proteção aos Índios, que baseava suas ações no ideário positivista leigo, buscando o afastamento total da catequização dos indígenas. De 1960, com o declínio das ações da SPI, o órgão foi extinto e a política indigenista brasileira passou a ser realizada pela FUNAI, a Fundação Nacional do Índio. Nesse cenário, as ações da FUNAI foram caracterizadas por uma série de ambiguidades, definidas por continuidades e rupturas com o modelo SPI. Para que essa educação se tornasse um direito efetivo para esse povo, foi preciso criar uma lei de diretrizes, bases e educação nacional, criada pelo Ministério da Educação. Esse órgão governamental, mais conhecido como MEC, tem o papel de impor algumas ações para garantir a qualidade escolar indígena. Isto é, ele relata se deve haver uma formação de professores indígenas com nível médio e superior, para que haja uma ampliação da oferta das 4 séries finais do ensino fundamental e a implantação do ensino médio nas terras indígenas. Além disso, relata que deve-se ter apoio político-pedagógico e financeiro para a construção e ampliação das escolas. E por fim, cabe a ele desenvolver, juntamente com a FUNAI, cursos para a formação e liderança de indígenas. Incluímos a FUNAI no andamento, mas você sabe o que realmente é a FUNAI? Então, a FUNAI é um órgão indigenista oficial do Estado brasileiro. Cabe a ela proteger os direitos dos povos indígenas do Brasil. Mas então, o que ela faz para garantir os processos educacionais na tribo? Pois então, cabe a ela acompanhar e monitorar os processos educativos realizados. Ok, agora que você já sabe um pouco sobre o que é esse tipo de educação e quem são os órgãos atuantes, é preciso saber quem são os professores que atuam nesses processos, não é mesmo? Os indígenas responsáveis pela educação, e em algumas tribos é necessária a utilização de voluntários. De acordo com algumas pesquisas, algumas pessoas acreditam que os membros mais antigos da tribo e pajés são aqueles que fazem o papel de ensinar nas tribos. Porém, é um engano enorme, já que esses membros são responsáveis pela educação indígena, não pela educação escolar indígena, relatada anteriormente. De acordo com pesquisas e relatos, a etnia Chavante tem uma educação bem diferenciada, isto é, todas as matérias administradas na língua mãe, e somente o inglês e o português são administrados normalmente. Além disso, os professores são brancos, entre padres, voluntários e até mesmo seminaristas. Devido à cultura, os alunos não se interagem. As meninas solteiras andam de cabeça baixa e não podem falar com os meninos, que por sua vez precisam fazer um ritual de furação de orelha, em que acontece quando o menino tem de 12 a 13 anos e ficam 2 anos afastados de suas famílias, vivendo em outra casa com diversos outros jovens. De acordo com relatos, o modelo educacional indígena não é realmente o direito a todos. Assim, alguns indígenas precisam de escolas públicas fora de suas tribos. Porém, como conhecemos o processo de educação pública, é um modelo muito ruim e ultrapassado. Ou seja, muitos indígenas acabam não tendo uma escolaridade de qualidade. Muitos índios frequentam escolas públicas, mas se elas não são capazes de ensinar os brancos, imagina os índios.